Sabe aquela frase, aquela oração que quase todo mundo conhece de cor? Pois é. E se por trás dela existisse um poder oculto, algo que a gente nem imagina? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos olhar para uma oração muito simples de um jeito completamente novo. É essa aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente ouve isso desde sempre, né? Mas, vamos ser sinceros, para além do hábito, quando se pronuncia essas palavras, o que realmente está sendo invocado? Será que é só uma repetição? Pois é, essa é a grande pergunta. O que é que essas palavras realmente destravam? Essa análise vai fundo para tentar descobrir o código de criação universal, que talvez esteja escondido bem na nossa frente, numa das invocações mais famosas do mundo. Vamos começar a decifrar isso juntos. Ok, para a gente começar essa jornada, vamos partir do que a maioria já conhece, certo? A interpretação tradicional, a base teológica. É o nosso ponto de partida para tudo que vem a seguir. Na teologia cristã, a ideia é a seguinte. A Trindade representa as três formas como a presença divina se manifesta. Primeiro, o Pai, que é a origem de tudo, a fonte. Depois, o Filho, que é essa divindade manifestada aqui, no plano físico. E ligando os dois, vem o Espírito Santo, que é como o sopro divino, a energia que conecta o céu e a terra. É uma visão da divindade em três dimensões essenciais. Certo. Agora que a gente relembrou o básico, vamos dar um passo além. E se essa fórmula não for só uma oração? E se for, na verdade, um mapa do próprio processo de criação? É aqui que a coisa fica muito interessante, porque a gente entra no campo da metafísica. E olha só que incrível como as coisas se encaixam. Nessa perspectiva, o Pai se torna o princípio da consciência pura, a ideia inicial. O Filho é a manifestação dessa ideia no mundo material, a forma. E o Espírito Santo é a energia vibracional, o amor, a força que dá vida e movimento a essa criação. É a ponte entre os dois. Então, o fluxo completo da criação é esse. Tudo começa com um pensamento, uma consciência, o Pai. Esse pensamento toma forma, se torna algo tangível, o Filho. E o que sustenta tudo isso, o que mantém vivo e em movimento, é a força vital, o Espírito. É um processo de 3 etapas que está presente em absolutamente tudo. E tem mais. A invocação também pode ser vista como um ato energético muito poderoso, que alinha os centros de energia do corpo. Ao dizer do Pai, a gente ativa a nossa conexão com o divino, lá no topo da cabeça. Do Filho, ancora essa energia no coração, no amor. E do Espírito Santo, distribui essa força como energia vital pelo nosso ser. É como criar uma coluna de luz que harmoniza o espiritual, o emocional e o físico. E agora a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Uma camada de significado que foi perdida ao longo do tempo, mas que, uma vez revelada, muda completamente a nossa percepção da Trindade. A evidência está bem aqui, escondida na linguagem. No hebraico original, a palavra para espírito, ruach, é feminina. Ela representa o sopro de vida, a energia que gera. Só que quando foi traduzida para o latim, a palavra escolhida, spiritus, é masculina. Nessa simples mudança, a natureza feminina do Espírito Santo foi, de certa forma, linguisticamente apagada da teologia ocidental dominante. Mas, nas tradições místicas, essa energia feminina nunca foi esquecida. Ela é conhecida como Shekinah, a presença de Deus aqui no mundo, a sabedoria que nutre. A Shekinah é vista como o aspecto materno do divino, a face feminina de Deus, e é diretamente associada ao Espírito Santo. Com esse entendimento, a Trindade se transforma. Não é mais uma estrutura só masculina, mas sim uma família sagrada, completa e equilibrada. Temos o Pai, o princípio transcendente, a Mãe, o Espírito Santo, como o ventre sagrado que nutre e dá forma, e o Filho, que é o resultado da união dos dois. E essa estrutura de pai, mãe e filho não é uma ideia isolada, muito pelo contrário. A gente vê esse mesmo arquétipo em inúmeras tradições pelo mundo todo. Osíris, Ísis e Horus no Egito, Brahma, Saraswati e Vishnu no hinduísmo. Isso sugere que a Trindade cristã, na sua forma original e equilibrada, faz parte de um padrão universal da consciência humana. Então, o que acontece quando a gente reúne todas essas camadas? A teológica, a metafísica, a energética e a feminina redescoberta. Aquela oração original se transforma em algo ainda mais poderoso. A invocação passa a representar um equilíbrio perfeito. Em nome do Pai, invoca a consciência e a sabedoria. Da Mãe, que é o Espírito Santo, invoca o amor e a nutrição. E do Filho, invoca a luz manifesta, a vida em ação. É a união das três forças primordiais da criação.
Essa frase resume de forma linda toda a nossa jornada. Dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se torna uma afirmação pessoal profunda, um ato de se conectar à fonte criadora, de reconhecer a centelha divina dentro de si e de permitir que essa energia de amor e vida flua através de cada ação. E terminamos com essa reflexão. O que significa para cada um de nós reintegrar o feminino divino na espiritualidade e na visão de mundo? Recuperar a mãe ao lado do pai e do filho não é só uma correção teológica, é um convite para um equilíbrio muito mais profundo dentro de nós e no mundo. A resposta, talvez, seja o início de uma nova jornada.